Boa noite, Brasil. Estamos ao vivo. Gente, eu acho que eu tô em Shadowban, porque teve gente que me mandou print de na hora da live, 8 horas, não estava aparecendo a bolinha pra pessoa. Muito provavelmente eu estou em Shadowban. Vocês estão me ouvindo bem? Instagram tá ficando um saco. Nossa senhora. Vou te falar, viu? Tem gente que tá tentando achar meu perfil e não encontra. Tem duas alunas minhas que não encontram o meu perfil no Instagram. Como assim? Nós vamos continuar aqui as lives que eu tenho feito aí esses dias. Então, cara, eu não sei o que tá acontecendo. É uma bosta. Tem duas alunas minhas que não encontram o meu perfil no Instagram. Vamos continuar a série de lives. Eu já tenho algumas coisas. Ah, a Clara já tá aqui. Eu já tenho algumas coisas no YouTube. Tem que dar mais atenção lá no YouTube. Eu tô chamando essa série de lives de O Poder da Decisão, né? O que o poder da decisão pode fazer na vida de uma pessoa, e eu estou trazendo meus alunos para falarem sobre isso. Vamos ver ela entrar. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Som tá ok? Oi, Olá, Clara! tudo bem? Tá me escutando bem? Tô te ouvindo muito bem, e você? Perfeito, também tô escutando. Que linda! Tá linda! Obrigada. Tudo bem? E Tudo aí? Eu tô fazendo essa série de lives aqui com alunos. Eu tô falando na questão da decisão, né? Eu tô focando nessa coisa de o que uma decisão pode fazer na vida de alguém, né? E, claro, né, eu sei da transformação dos meus alunos, né? E eu sei que para eles também é às vezes desafiador tomar uma decisão de entrar aqui na minha formação, né? Agora eu chamo de Academia Aperon. Eu não sou das mais baratas, né? Eu não sou das mais baratinhas, eu tenho um valor alto, porque muito custo que muito vale, né? Com certeza. E aí eu tô trazendo aqui os alunos para mostrar que é possível para qualquer pessoa, né? Porque às vezes as pessoas ficam pensando, que é só para quem é psicólogo, ou então só quem já fez um monte de curso, ou então só quem, de repente, quem já está nessa vida intelectual, buscando. Então eu tô querendo, né, que você conte a sua história, digamos assim, ó. Da onde você vem? Como assim, da onde você vem? Qual estava a sua circunstância antes? O que começou a te declinar, assim, te inclinar para uma vida de estudos, querer saber as coisas? E aí, quando você encontrou nesse mar de possibilidades, né? Esse mar de cursos e tal, de repente ali você encontrou eu no meio, né? É, o que você achou que aqui seria diferente? O que você viu aqui de diferente e quis entrar aqui, né? O que te motivou a tomar essa decisão? E aonde você está agora? Como é que está agora a sua caminhada? Bom, então, eu comecei muito nova a questionar. Muito nova não, né? Comecei ali com 15, 16 anos, já a questionar o que estava acontecendo à minha volta. Então, eu Hum. estudava numa escola muito esquerdista, com aquele viés e tal. E eu me observava as pessoas e eu falava assim, gente, mas eu comecei a observar, falei, esse povo não é saudável. Esse povo que se diz saudável não é saudável. E aquilo começou a me irritar. Porque eu falei assim, gente, e eu tinha muita ansiedade, sofri muito com ansiedade. E eu tinha a certeza de que a vida não era isso. Que não podia ser só isso. Eu tinha essa certeza. E eu Desde queria. novinha. Que legal.
Então eu questionava, eu falei, tá bom, eu já vi que esse lado aqui desse povo esquerdista maluco, feminista, não é saudável. Comecei a procurar. Aí você vai. E isso eu tava comecei no ensino médio, né? Aí a virada começou ali quando eu entrei na faculdade. Aí a grande dor era que eu venho de uma cidade pequena, do interior do Vale do Paraíba, e eu fui para uma cidade muito progressista. Ó, a loucura. E daí eu saí com os rapazes e eu comecei a ficar incomodada, porque eles eram muito progressistas e eu era do interior e eu tava ficando nervosa com aquilo. Então, a minha dor foi essa questão do relacionamento. E daí foi até assim que eu achei o seu perfil, com essa questão de relacionamento. Aí eu lembro na faculdade de começar a olhar os seus stories, só que eu era muito imatura. Então eu lembro de olhar os seus stories homens, aí eu vi algumas coisas que você postou, eu absorvi o que eu queria absorver e o resto continuei seguindo como uma pessoa normal. Mas daí continuei nessa, aí eu cheguei, eu comentei com você, né, que eu cheguei na bolha da Igreja Católica do Instagram, aquela que tem muita neurose, ajuda muita gente, você pode ser um pontapé, você converte e tal. Mas eu comecei a ficar neurótica de novo. Eu resolvi um problema, mas eu falei assim, gente, tá, isso aqui também tá errado. Apareceu outro. Apareceu outro. Sim, não tá saudável isso aqui, eu tô vendo esse povo aqui, tá maluco. E eu fiquei, né, seguindo esse povo, assim, seguindo essas regras, eu acho que uns 2 anos. Inclusive, eu criei até um Instagram onde eu compartilhava, e eu compartilhava até nesse meu Instagram pessoal, eu sempre falava, porque eu queria um adulto, eu procurava um adulto que soubesse responder as questões que eu tinha, e eu não encontrava, pelo menos no meu círculo social, gente, não, eu olho assim, pessoalmente, não tem um adulto que sabe responder as perguntas. E é uma loucura. E daí eu ficava nervosa, assim. E daí eu fiquei nessa, porque eu falei, bom, tá melhor do que do lado esquerdista. Tá melhor do que essa parte da igreja só. Aí eu fiquei lá, né? Aí eu comecei a incomodar. Só que eu sempre tive isso, eu nunca parei. Sempre procurando. Sempre procurando. Falei, enquanto eu não encontrar alguém que me responda o que eu... Porque são perguntas básicas. É aquilo que você uma vez já comentou. A gente nem sempre vai ter todas as respostas. Mas as perguntas que eu tinha eram básicas, assim. Qual o sentido da vida? Alguém tem que saber me responder isso daqui. Então, eu continuei procurando. E daí, do seu Instagram, você apareceu lá, daí eu li algumas coisas. Aquela questão, né? De ter o coração aberto, de não ler só o que você quer ler. Aí eu não lembro exatamente em que momento. Eu lembro da Escola da Humanidades, quando você fechou a Escola da Humanidades a primeira vez. Eu não assinei. Só que eu senti um negócio assim. Aí eu lembro que você abriu por 24 horas a Escola da Humanidade de novo. Aí eu falei, cara, é agora ou nunca. E assim, é tentativa e erro, né? Eu era estudante, eu não tinha dinheiro, mas eu parcelava tudo em 12 vezes, porque eu falava, se eu não tenho ninguém para me responder aqui, alguém tem que me responder. Então, é uma tentativa, eu não me importava, assim, nossa, perdi esse dinheiro. Não, eu fui rendimento que eu ganhei, alguma coisa. Aí comecei a escola de humanidades, a primeira aula, você sempre pede para ler a aula da ansiedade, mas a mesma coisa. Não foi a aula que conseguiu me pegar no começo, foi a de relacionamentos. Nossa, Aquela feliz do céu. Eu não sei se foi uma paulada atrás da outra, porque, embora fale de relacionamento, fala muito dessa questão de amor enquanto sacrifício, né? Que, tipo assim, amar na realidade é outros 500. Então, isso me fez olhar muito pra dentro. Foi uma aula que deu um choque. Isso aqui é diferente. E a forma... E daí, né, tem essa questão assim, nossa, por que você achou que o dela seria diferente? Eu sabia que ia ser diferente pela forma como você falava no Instagram já, que é a mesma coisa. Eu abri um story seu, você falando não sei o quê, porque você tá neurótico, você quer comer a sua mãe, dar pro seu pai. Eu falei, gente, essa mulher é diferente. Essa mulher é diferente. E eu vi, assim... os seus olhos brilhando e com muita sinceridade. E a sinceridade você consegue ver nos olhos da pessoa quando ela tá sendo sincera, né? E eu falei assim, eu vou arriscar, porque eu tô vendo isso e isso vai fazer sentido. E daí já foi uma paulada atrás da outra, porque as suas aulas são assim, né? 2 horas você sai meditando aquela aula. É uma paulada atrás da outra. Então,
Então foi um pouco isso da minha história, de como que eu cheguei até você. Foi tentativa e erro. Eu falei assim, ela parece muito sincera, parece saber muito do que ela está falando. E sem falso moralismo, né? Você, quando Uhum. você fala, eu lembro até hoje, tem alguns stories que me marcaram o seu, Marca. sabe? Ah. Que você fala assim, meu, morrer pelo que importa e cagar pro que não importa. Quem que fala isso? Eu falei, peraí, é isso aqui? Que legal. E essa linguagem acessível, porque às vezes, né, nós temos padres maravilhosos. Tem o padre José, o padre Paulo Ricardo. Só Sim. que às vezes a gente que é jovem, a gente fica muito perdido na linguagem deles. Aí quando vem uma pessoa como você fala, ó, criatura, é isso aqui, entendeu? Você É, não pode fazer isso aqui, é. aí dá certo, aí funciona. Que legal. É, já me falaram uma vez que eu parece que eu traduzo aquilo que ainda estava meio subentendido, assim, tipo, Exatamente. os termos, assim, né, que são mais profundos e tal, são filosóficos. É como se eu traduzisse. Eu falei, ah, legal, gostei dessa Sim, analogia. de uma forma que a gente. E é isso, essa forma de trazer o exemplo que a gente saia do abstrato É, e algo possível mesmo, de assim, ó, isso aqui é importante, isso aqui você negocia, isso aqui deixa pra lá, é, e que você entenda, ah, entendi, faz sentido. o Então, discernimento. uhum. Que legal. E hoje você está pensando em ser terapeuta mesmo, fazer transição? Você já está fazendo? Como é que tá a sua carreira? Então, eu sou médica veterinária, Você né? é Não tem nada médica, a ver eu com lembro. É. terapeuta. Eu até pensei num momento, mas é que assim, a veterinária sempre foi minha grande vocação mesmo. Uhum. Mas eu percebo que com esse conhecimento que eu tenho na aula, você acaba sendo um pouco terapeuta ali das pessoas que você Entendi. conhece. E Sim. você vai passando esse conhecimento adiante. Então, assim, eu percebo que às vezes eu ajudo uns amigos meus, falo, ó, tá vendo? Tá parecendo uma terapeuta, embora eu não Não seja, talvez, sei. quem sabe um dia eu atenda, mas ainda não tá nos planos. É, mas é legal isso, porque você buscou uma formação para terapeutas para um autodesenvolvimento, né? Para um autoconhecimento. E tem lá as ferramentas, né? Acho que você já assistiu as aulas que eu falo da autoterapia, de você fazer as perguntas para si mesmo. Não sei se você já. É de fazer as perguntas, eu já acho que eu já vi isso em alguma aula sua, mas eu não lembro do título, assim. É lá do começo, é que eu falo durante a aula mesmo sobre autoterapia, assim, porque é um processo, no fundo, é o que eu falei aqui esses dias, o terapeuta, ele é uma pessoa, na verdade todo mundo tinha que ser um pouco de terapeuta, porque o terapeuta, ele é aquele que entendeu as coisas. O terapeuta é aquele que, assim, olha, eu entendi como as coisas funcionam. Ele vai um pouco além do filósofo, porque o filósofo, né? Estamos falando aqui de Platão, Aristóteles, Olavo de Carvalho, né? O filósofo, ele é aquele que lê a realidade, né? Ele lê a realidade, ele entende como as coisas são. O terapeuta, ele tem que ir um pouco mais além, porque ele tem que aprender como é que você mostra para outra pessoa aquilo que você viu. Mas o entender a realidade, isso deveria ser um conhecimento acessível a todo mundo, né? Não é só uma coisa de assim, só os terapeutas conhecem a realidade. Não. Deveria ser um conhecimento que qualquer ser humano pudesse ter. Porque é a partir desse conhecimento que você vai fazer as escolhas. E é a partir das suas escolhas que você vai direcionando a sua vida, né? E acho que você tem aprendido lá um pouco comigo que o que se perdeu foi essa referência de quais são as boas escolhas, né? Perdeu-se a referência do que é o bem, do que é a verdade. E aí tá todo mundo meio. Tudo virou muito relativo, tudo virou muito questão de opinião. Então as pessoas ficam, né, perdidas. A coisa mais fácil é você agora estar no nível de terapeuta das pessoas, porque você já está sabendo o que as pessoas não sabem, entendeu? E o terapeuta nada mais é do que essa pessoa que está conhecendo mais do que esse de baixo. Então, ele vai
digamos, você não está assim profissionalizando a profissão, mas você consegue ajudar as pessoas porque é como se você realmente, você tá uns 3 degrauzinhos acima e aí você consegue pegar aquela pessoa e fazer ela subir os degraus, né, com base naquilo que você está enxergando. E através do uso da linguagem, né? Que é a nossa ferramenta. Mas sabe o que é legal? Que você começou muito cedo nessa busca. Muito. E 15 me anos. irritava muito, muito. E eu falava assim: não tem um adulto que saiba me responder. Nossa. E esse relativismo que você comentou, né? Essa falta de regra, eu tinha certeza. Isso era algo que me incomodava. Sim, tem que existir uma verdade. Isso já me incomodava desde muito cedo. Uhum. Eu não sabia qual era, eu nunca tinha. Quando eu ouvi, ó, eu fui ouvir muito mais velha, né? Que Jesus Cristo disse: Eu sou o caminho, a luz e a verdade. Acho que essa é a ordem, Aham. né? Aqui que é a minha Quando, verdade. quando eu ouvi essa frase, Teresa, eu falei, como assim? Nossa, tudo clareou. Eu falei, eu tinha certeza que existia uma verdade, eu tinha certeza, sabia? Ninguém sabia me falar, mas eu sabia que tinha. Que E me legal. irritava muito, e você falou da academia, né? Então, não tem nada a ver, sou veterinária, mas eu sabia que a academia ia me dar esse conhecimento que as pessoas tinham que ter. A gente tinha que saber qual que é a verdade. Eu posso não escolher não seguir a verdade, mas eu preciso saber que existe uma verdade. Conheci. Eu preciso saber aquela questão da moral, né? Todo mundo fala hoje de moral. E, gente, ninguém sabe de onde veio a própria moral. Quem Ninguém disse que pode sabe. matar, quem disse que pode roubar. Quando você falou isso, né? Teve um story que você falou aquela frase em latim, o que é isso? Eu comecei a me perguntar tudo. O que é isso? Conheci. O que É. é isso? Ah, o que é moral? De onde veio essa moral? Depende de Gente, a nossa onde. moral é cristã. Quem que disse que não Exato. pode matar? Quem que disse que não pode roubar? Então isso começou a fazer muito sentido. E na academia, embora seja para terapeutas, para mim, Terísia, É. sei lá, todos os meus amigos precisavam saber, porque ninguém tá sabendo de nada, não tem mais adulto que saiba. Eu olho essas crianças e eu falo, gente, a gente tá ferrado, porque não tem um adulto Não que tem. saiba, que seja uma referência de pelo menos, olha, isso aqui é o certo. Se você vai fazer o errado, o problema é seu, mas você sabe o certo. A gente não tem mais isso. Não tem. E era isso. E o que eu ia falar que tava ligado a isso? Esqueci. Mas, aí na academia tem até aquela da vocação, né? Do Caio Peroso, que eu já comentei Ah, com aquela você. aula do Caio, é. Que aulas são aquelas? Eu falei, gente, a minha vontade era de mandar para todos os meus amigos. Porque eu falei, gente, vocês leram isso daqui? Isso aqui faz muito sentido. A gente que é jovem, que tem 20 e poucos anos, a gente precisava saber disso e as pessoas não falam isso pra gente. É uma loucura, é uma loucura. É muito profundo aquela aula lá. O Caio, nossa, eu adoro o Caio. Conheci ele. Fenomenal. A gente fez uma. Ele é do Instituto Borborema, né? Aí a gente fez uma live, a gente ficou meio amigo, assim, tipo, participei de uns cursos dele lá e ele chamou, meu, foi 3 aulas gigantes, né? As aulas dele. Não, Ai, explodiu na minha cabeça. Eu falei, gente, como que a gente no ensino médio, a gente nunca ouviu isso, não, Felícia? não, A é uma gente pena. e dá dó, porque a gente Dá tá dó. perdendo pessoas, porque ela não chegam. Eu voltei agora pra. Quando eu fiz faculdade, eu fiz uma cidade grande e eu tava muito assim focada na faculdade, então eu não sabia como tava o mundo universitário. Eu voltei agora a trabalhar na universidade, gente, me dá dó ver os Dá dó. adolescentes, como que tá. E assim, você vê que é por pura ignorância. Ninguém mostrou o mundo que pode ser diferente. Olha, isso aqui não é vida. Ficar enchendo a cara todo final de semana, e não por falso moralismo, mas porque não é vida mesmo. Tá. Eles não sabem. Tipo assim, Não ninguém sabe. sabe. Dá muito dó. Dá dó. Eu percebo. Sabe o que que eu vejo aqui em São Paulo? Digamos assim, seguranças, por exemplo, segurança de banco, segurança de prédio, segurança de restaurante, manobrista. O tempo que eles têm livre, eles estão vendo essas merda de coisa que passa no Instagram, sei lá, coisa TikTok, pornografia, não sei. Eu juro, sabia o que eu pensei? Eu pensei, cara, eu podia montar algum projeto, alguma coisa e começar a espalhar o que esse pessoal faz no tempo livre. Porque eles têm, por exemplo, assim, segurança de shopping. Cara, de vez em quando ele pega ali o celular dele, sabe? A minha vontade é de falar assim, cara, assiste minhas aulas no YouTube, sabe? Vai lá, vai aproveitar o seu tempo. Aproveite o seu tempo. Porque, assim, imagina se ficar o tempo inteiro
coisando, passando ali no Instagram, no TikTok, sei lá onde que eles estão vendo, só videozinho de besteira, assim, Impossível. sabe? Dá dó mesmo. E eu penso muito nos adolescentes, eu penso muito nos adolescentes, que é aquilo que a gente estava falando, não tem quem orientar. Então, porque assim, os pais, eles precisariam ser educados para poder educar, né? Primeiro tem que ter uma autoeducação, para depois você educar. Só que nenhum pai tá tendo paciência para isso agora, né? Os pais também estão Eles também estão perdidos. Eles também também estão não sabem. perdidos. Também não sabe. Pai teria que ter paciência de sentar, de estudar, falando, deixa eu aprender, deixa eu entender o que é uma família, qual é a finalidade, para que a gente se relaciona, o que é o filho. As pessoas não têm. E eu vou te falar, além de não ter, o desinteresse em querer saber também é muito grande. Eu acho, pessoas assim como você, como eu, meus alunos, assim, no geral, a gente tem uma graça muito grande não sei, por algum motivo a gente, né, a gente se impulsionou para essas Não se questões, né? conformou, né? Se indignou. Não se conformou, exatamente. Por algum motivo a gente sempre foi inquieto nessa busca, porque eu sempre pensei igual você também, sempre pensei igual você. Falei assim, cara, eu vou fazer. Se não for bom, foda-se. Dinheiro vai, dinheiro volta, entendeu? Eu nunca penso assim, eu tô perdendo, né? Eu falo assim, cara, Alguma coisa vai ganhar. tem que. Vamos dar. Qual é a única maneira da gente acertar na vida? É É tentando. tentando, Alguém me dá uma exatamente. outra fórmula para você acertar. Cara, eu vejo desse negócio aqui mesmo de marketing digital. Tem 300 tipos de funil, 300 tipos de não sei o quê, e copy. Cara, qual é o único jeito de saber qual funciona? É tentando. Porque às vezes um funciona melhor para um, outro para outro. Então eu sempre fui dessas também. E é engraçado que quando eu lembro, assim, né, do meu passado perdida, eu ia atrás dessas coisas também. Eu ia atrás eu lembro que eu digitava no Google, assim, na época eu morava em Curitiba, palestra em tal lugar. E eu ficava procurando onde será que tem uma palestra. Primeira vez que eu ouvi falar em logoterapia foi numa palestra lá em Curitiba. Eu achei, falei, cara, que troço legal. E hoje, não tem, as pessoas não têm mais referência do que é um ser humano. Não tem mais referência A gente, nós também já nascemos um pouco nessa geração, né? Mas hoje muito pior ainda. É pior. É. Então, não tem mais assim no imaginário. Cara, quem me dá um parâmetro do que é a vida? Quem me dá um parâmetro do que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? Qual que é a minha função? Por que eu escolho isso e não aquilo? Por que se casar? Por que ter filho? Por que não ter filho? Por que eu não tô satisfeito? Por que mesmo se eu engravido, eu fico infeliz? Se eu não tenho filho, eu fico infeliz também. E assim, quando as pessoas param para se perguntar sobre isso, cai numa falácia também, né? Ou é Que muito tarde, que é aquilo que o Caio fala também na aula da hoje é muito vocação. tarde, Ou já tá exatamente. lá com 50 anos, com uma família, e a pessoa, meu Deus, eu nunca parei pra pensar Muita nas coisa. minhas escolhas. Exato, exato. Essa coisa de. É isso que leva, né? Tem muitos homens que entram em depressão, assim, na faixa dos 52, 53. É porque é um momento que a pessoa para, assim, para pensar, sabe? E eu vejo que a gente. Mesmo você não se tornando terapeuta oficialmente, assim, você tem uma personalidade terapêutica. Você pode afirmar isso. Você tem uma personalidade terapêutica, porque o terapeuta é aquele que guia, aquele que orienta, Sim. né? E quem orienta, orienta para algum lugar, né? Essa é o que eu vejo nas abordagens assim modernas, são dois pacientes conversando. Sim, sim, Porque dois total. pacientes.
O É um... pessoal vai na terapia. Eu fiz muita terapia desde os meus 12 anos. Não, Nossa. porque todo tem que fazer terapia e terapia é muito bom. Aí eu lembro até hoje da minha terapeuta. Não, eu também faço terapia para me conhecer melhor. E eu com 12 anos, e eu com 12 anos pensava assim, tá, vou me conhecer melhor. E o que eu faço com esse me conhecer melhor? Entra na Isso. verdade, eu preciso É, do meu é, guia, né? é. Ah, eu sou melancólica, eu tenho isso, tá. E daí, criatura? O que que eu faço O com que eu isso faço com agora, esse né? conhecimento? Essa é a Que que eu pergunta. E daí esse povo maluco de cabelo roxo falando assim, não, terapia é vida. A pessoa que não faz terapia não é saudável. É, Aí você olha assim e fala, ué, mas tem alguma coisa estranha. eu já vi isso também. Um pessoal falando assim, nossa, não, eu amo minha terapeuta, terapia é vida, não sei o quê. Aí você vê um pessoal estranho e fazendo anos de terapia, né? Fazendo, Anos de tô há terapia. 5 Não anos. evolui. É a mesma dor, é a mesma coisa. E eu venho de uma família com muitas questões psicológicas. Então, minha mãe e minha tia são diagnosticadas com transtorno de bipolaridade, que até hoje eu não sei o que é essa tal dessa bipolaridade, que eu não entendi. Com depressão, com ansiedade, e tá lá na terapia, dopada de remédio. Eu falo, meu Deus do céu, tudo isso porque não conseguiu ser sincero. E essa falta, outra coisa que eu percebo também, né, nos meus amigos, no meu círculo social, é essa falta de sinceridade consigo mesmo, né? Eu Uhum. percebo muito isso. Cara, você tem que ser sincero. Seja sincero com o que Seja você quer, sincero. com o que você espera, com o que você são. Depois que você é sincero, ok. Assumir que esse é o BO e você começa a partir daí. Mas Sim, essa falta de sinceridade também é algo que eu vejo muito, assim. sim. Então, você diria que assim, você está encontrando as suas respostas. Porque você Diria que eu tô. está. Glória, eu encontrei. Ok, é Jesus, é o catolicismo. Agora começam os BOs dos desafios de Dos seguir isso, que não é desafios. fácil, né? Sim. Porque o recém-convertido ele tem isso. Ufa, encontrei e tal, beleza. Aí É, quando passa aquele período ali de pós-conversão, você fala: cacete, meu Deus do céu, isso aqui é difícil, hein? Amar na prática é difícil. na prática é É difícil, na prática é difícil. difícil. Exatamente, por isso que eu não quis dar um período curto, assim. Eu poderia fazer, 6 meses de curso, mas o que que acontece? Eu sei que as pessoas vão precisar de um contato, assim, mais prolongado. Sim. Porque quando você viu as coisas, agora vai vir a realidade para que você pratique, né? Aquilo que Aí você é viu. outros 500. Meu Deus do céu, como é difícil. É, Eu falo todo dia. E é engraçado isso, eu não lembro se eu já assisti alguma aula que você fala sobre isso. Mas acho que você fala de relacionamentos, da disposição, né? Tem pessoas que posição. parece que a sua disposição para amar é maior do que outras, né? Então, por Hum. exemplo, assim, eu percebo que fazer sacrifício pela minha mãe e pela minha irmã é tranquilo. Eu faço o Uhum. sacrifício, um amor assim, mas pelo meu pai é muito mais difícil. Então, todo dia eu falo, Deus, ó, o senhor mandou eu amar, mas tá difícil amar, você me ajuda aí, porque tá difícil isso aqui, viu? Ah, Não tá sendo interessante. fácil. Mas É, é isso. interessante, interessante isso aí. Uma coisa é o que a gente entendeu. Aí vai vir o mundo real para a gente praticar. Praticar o músculo mesmo, né? Sim, Porque obras é que são amores, né? sim. Então a gente vê o negócio na inteligência, depois vai praticar no mundo real. E é bom até que isso aconteça. Eu falo que um terapeuta, ele tem que ter experiências, assim, ele tem que passar por perrengue, quebrar a cara, lidar com situações difíceis. Por quê? Porque daí ele vai superar isso e aí ele vai se enxergar com uma força. E quando você se enxerga com uma força, além de você aumentar a confiança em você mesmo, cara, tipo, foda-se, eu faço, eu dou um jeito, eu me viro. Você consegue mostrar para outra pessoa isso também, Sim, né? Como é que você vai falar para uma outra pessoa, não, você tem que ir, você tem que se arriscar, se você nunca fez isso na sua vida, com né? certeza. Pela experiência acaba ficando muito, muito mais fácil, né? E você acha que você já falou isso, né, Felícia? Que a sua experiência também te fez uma terapeuta melhor. Que você, Sim, com quantidade de vezes que certeza, você tentou, que você arriscou tudo e foi. Acho que com tudo isso faz certeza. diferença. Eu tava vendo os vídeos, às vezes eu assisto umas aulas do Coffee, né? E o Olavo, ele passou por uma grande experiência também. O Olavo, ele já foi perseguido.
ele já teve que se esconder. Ele era comunista, né? Ele era da esquerda no começo. E ele Aham. teve que se esconder, ele já se ferrou um monte, ele já fez um monte, passou um monte de treta na vida dele também. Então, com certeza, a maneira que ele enxerga as coisas também é diferenciada por causa das experiências que Das ele teve, experiências. sabe? Uhum. Eu sempre falo para os meus pacientes, e para alunos também, às vezes isso que você está fugindo é a coisa que você precisava para você se transformar em quem você quer ser. Às vezes você está fugindo, está criando, né, uma segurança, uma barreira, está evitando uma coisa que era justamente essa coisa que você precisava para se fortalecer, né? E tudo por causa do medo. E o medo vem da ignorância, né? Sim. Então, esse esse trabalho, digamos assim, de. Eu falo que essa é a verdadeira expansão de consciência, né? Porque muito se usa esse termo, expandir a consciência, expandir a consciência. A verdadeira expansão de consciência, ela acontece quando você conhece mais do mundo real. Aí você está realmente expandindo a sua consciência. E eu falo que isso daqui, as pessoas ficam se perguntando, né? Cara, como resolver tal coisa? Como resolver? Cara, se todo mundo buscasse assim o conhecimento com essa sede, assim, igual a gente busca, né? O mundo poderia estar melhor. O mundo Nossa, poderia com estar certeza. melhor, né? Ainda vai existir o mal, né? Mas o número de Ainda pessoas vai existir boas, o mal. fortes Exatamente. para lutar seriam maiores, com certeza. Mas, Exatamente. mas eu tava até conversando com a Bianca, a Nutri, Ah, sei. maravilhosa, Uhum. maravilhosa. A gente tava conversando, né, dessa questão de desacelerar, de trabalho e tal. E eu tava pensando, realmente, são fases, né? Agora a gente é novinha e tal, eu penso muito sobre isso. O meu sonho era o quê? Uma casinha branca, um galinheiro e formar uma filhinha, né? Esse é o futuro. Mas eu lembro muito de você e eu falo, não, Clara, agora com 23 você precisa desses desafios ainda, você vai precisar arriscar, Você né? vai, Vai ter que estudar, vai ter que trabalhar, vai. porque você precisa passar por isso, passar por esse desafio. Talvez Sim, lá com 50 você compre uma casinha branca é, e sei. toque um galinheiro, talvez, mas Isso agora aí. não tá nessa fase, você precisa do desafio. Precisa criar essa robustez, É, assim, sabe? Um músculo espiritual, assim, um sim, músculo de falar assim, Clara, não importa o que vier, eu sou maior do que as situações, sim, sabe? Porque a gente enfrenta, viu? Mesmo depois de eu ter ficado, me tornado terapeuta e ter crescido no Instagram e não sei o quê, meu, é treta atrás de treta, é treta atrás de treta, assim. Nossa, não tem. Cara, muitas pessoas no meu lugar já teriam desistido. Já teriam desistido. Ainda mais que tem um posicionamento e tal, mas é muita. São vários obstáculos. Todo dia uma treta para resolver, mas treta grande, né? Treta pequena, não, sabe? Eu falo, gente, não é fácil mesmo. Empreender não é não é fácil, fácil, né? sabe? Se o meu propósito fosse ser a terapeuta X, tava tudo ok, mas o meu propósito agora tá ficando maior, né? De empreender, de crescer, de multiplicar. Então, não é para qualquer um mesmo esse negócio do empreendimento. Eu tô até pensando em dar uma aula a respeito disso, assim, sabe, pro pessoal. Porque agora que eu estou trilhando o caminho das pedras, né? Já sei como é complicado, é complicado. Mas então, você sentiu já uma diferença, assim, no relacionamento, sei lá, com família, ou com Deus, ou, né? Nossa, Tirando essa parte de ajudar os amigos, assim, tipo, você com você nossa, mesma. 360 graus, aquela. Porque você fala, ok, agora eu vou lá no sacrário e choro, né? Agora eu sei que tem o sacrário, aí eu faço. Agora, ó, que legal. Agora, às vezes eu ainda dou umas escorregadas, né? Então às vezes eu faço umas merda. Mas a diferença é que agora eu já sei que foi culpa minha. Então eu vou lá no sacrário e falar, ó Deus, eu já sei, fui eu que fiz, eu só vim aqui chorar pro Senhor, porque eu não vou chorar pra outra pessoa, né? Mas eu tenho consciência de que fui Que eu fui que eu. fui a culpada, então tá tudo certo. Então, isso com certeza. Eu acho que eu consigo, me sinto muito mais autoconfiante, muito mais leve, né? Toda aquela ansiedade morreu, acabou.
eu consigo olhar agora para os meus pais com outros olhos, né? Uhum. E colocar isso em prática mesmo. Falar, caramba, é difícil amar, mas vamos lá, é isso aqui. É isso Uhum. aqui que a gente tem que fazer todo dia. Mas eu vejo muita diferença. Eu já era uma pessoa calma, né? Mas agora eu sinto que eu sou mais leve. Eu olho tudo com mais leveza para as situações. É aquilo que você falou assim, gente, nenhum problema é tão grande assim. Tá tudo certo. Sim, tá tudo Tem... resolvido. Você já assistiu aquelas aulas do diálogo com a realidade e o que determina nossas escolhas? Eu acho que eu já assisti, mas eu assisti rapidamente, assim, porque é isso, tem isso. Cada aula você tem que ficar uns É 3 dias muita coisa, meditando, um né? Três resumo. horas de aula. Essa aula ainda não consegui fazer um resumo, que eu fiquei lá meditando. Eu acho que eu até assisti, mas eu Ah, não tá, assisti com profundidade, assim. tá, tá. Essas aulas são bem elogiadas, assim, vale a pena você assistir. Ah, legal. Ah, mas que legal, Laura. Clara, você tem quantos anos mesmo? Você é novinha, Vinte né? e três, vinte e Vinte e três. três, tem 23 anos. 23 anos. Você namora? É Não, tô solteira? solteira. Solteira? Ah. Agora você está preparada, né? Com o relacionamento. Agora... Tá. Não, inclusive, Denise, eu tava namorando até o ano passado, né? Aí quando o negócio começou a ficar sério mesmo e tal, tinha aquela aula de relacionamento, né? Eu É. só ouvia a Denise assim falando, vai, quer bater no peito, falar que o casamento vai ser sua santificação, então vai, Santa Mônica, casa com o cara É. errado pra você ver o que acontece. Vinha todo dia, Denise, eu via essa frase assim, falei, ai meu Deus do céu, eu não tenho mais É. desculpa, né? Se eu casar com o cara errado, não tem mais Não tem desculpa. mais Vai desculpa. ter que. Vai ter Não que tenho mais seguir. desculpa. Não tem Eu mais desculpa. falo, eu falo que se eu fosse dar o curso de noivos, metade dos noivos ia desistir do casamento. Com certeza. Porque eles iam falar assim, isso aí é casamento? Então acho que eu não quero agora, não. Não sei se eu As quero pessoas tanto não assim, sabem. não sei se eu amo tanto essa pessoa. Mas Porque é isso. Meu, o curso de noivos. O curso de noivos tinha que ser essa aula. tem que ser, Tinha que ser cara. aquela aula Você de sabia? relacionamento. Eu penso nisso. Eu falo, gente, eu vejo um monte de gente se casando. E eu vejo umas coisas meio, assim, sei lá, às vezes tinha que falar com o padre. Porque assim, eu vejo a minha vontade é de perguntar mesmo, como são feitos os cursos de noivos? Porque eu acho que tinha que ser mais incisivo os As cursos de pessoas não noivos. sabem. No último Não casamento que eu sabe? fui, eu tava namorando. E fazia muitos anos que eu não ia num casamento católico. E eu passei o casamento inteiro chorando, porque foi um choque de realidade. Que eu olhei pra pessoa que tava do meu lado e falei, gente, eu vou ter que prometer isso pra esse cara. Meu Deus do céu! E daí eu não lembrava mais que o padre pergunta, ele faz 3 perguntas, né? E uma que ele Uhum. perguntou falou assim: vocês aceitam receber todos os filhos que Deus enviar? Gente, e eu fiquei assim, gente, a gente promete isso no altar. Eles prometem, todo mundo Na promete. na frente de todo mundo, você promete estar todo. E chega no outro dia, tá todo mundo usando anticoncepcional. Vocês ouviram o que vocês Cara, falaram no altar? Alguém né? tá ouvindo? E eu fico assim, eu fico louca com a vida. Então, E a minha vontade de abrir o Instagram, aí eu faço um monte de inimigo, né? No meu Instagram pessoal. Porque eu abro o Instagram e falo assim, gente, vocês viram isso aqui? Vocês estão sabendo que casamento é isso aqui? Você promete isso aqui? Ninguém sabe. Como que você ninguém não fala sabe. isso? E eu fico chocada. Então, assim, eu acho que tinha que ser mais incisivo no Eu curso de acho noivos. também. Cara, você vai prometer que você vai receber todos os filhos que Deus te enviar, que você vai ter que amar na saúde e na doença, que se esse cara ficar tetraplégico, sei lá o que, você vai amar essa pessoa. E eu acho que as pessoas não param pra pensar nisso. Ai, vamos lá casar. Não Como que você faz? param. Né? Nunca pararam. Como que. Ah, nunca fui no casamento, mas você vira e mexe, que agora começa a temporada de casamentos, né? De É, 23 anos começa. Não tem desculpa. Você foi lá, você viu sua amiga casando, você ouviu o padre falar, não tem mais desculpa pra você não é, parar pra pensar nisso, né? E as é. pessoas não param. Meu Deus do céu, Cara, não cara. param. Eu pensei isso também esses dias. Eu falei, cara, imagina o tanto de gente que casa. Mas aí é uma questão profunda. Essa é uma questão profunda. Eu poderia ficar aqui falando horas. Porque tem a ver com essa questão da formação também do Não sabe mais o sacerdote, que é o assim. casamento também, né? Por que tá casando? Assim, ó, os sacerdotes. É uma pena. É uma pena. Sacerdotes, você vai nas homilias, cara, eu tenho vontade de pegar o microfone. Sim, eu faria uma homilia melhor, sabe? Sim, Do que sim. dos sacerdotes. Eles é aquela homiliazinha assim, moral, falando, alguns até o máximo que eles
eles batem assim, é tipo, ai, né, o casamento, a família, mas ninguém tá falando assim, olha, o que que um padre tinha que fazer? Assim, ó, só pode comungar quem tiver em estado de graça. Estado, como a maioria das pessoas não sabem o que é estado de graça, o certo seria o padre falar, né? Só pode comungar quem está em estado de graça. O que é estado de graça? Né? Aí vai ter que falar, vai ter que explicar. Né? Você tem que estar sem pecado mortal. Quais são os pecados mortais? Vamos lá. Vamos lá. Então, se você cometeu algum desses, não venha se comungar, sabe? Ai, os padres, eu não posso falar mal, senhor. Mas um dos motivos da gente estar, né, nesse caos que está agora, né? Vamos falar de um caos intelectual, uma crise intelectual. As pessoas estão totalmente perdidas, estão presas nessas narrativas, né? A mentira está tomando conta de tudo. Um dos motivos disso é o enfraquecimento intelectual dos sacerdotes. Então, aqueles que foram feitos para ter uma vida de estudos, o sacerdote ele tem que ter uma vida intelectual e junto com a graça, lógico, para ficar cada vez mais inteligente. Ó, o que que o padre Paulo Ricardo faz? Ele é um estudioso. O padre Paulo Ricardo é um filósofo. Ele é um filósofo, ele é um estudioso. Ele sabe não sei quantas línguas. Já viu um monte de livro, já escreveu um monte de livro, já leu um monte de livro inglês, livro alemão. E além dele ser este filósofo, uma vida intelectual, ele ainda é uma pessoa muito unida à graça, né? Cara, imagina, mais 10 Padre Paulo Ricardo, assim, ó. Já tava feito. E você fala isso, eu fiz o Crisma com 16 anos. Foi uma piada. Quem tava dando crisma pra mim não sabia o que tava dando, não sabia defender o que tava falando. Eu com 16 anos, gente, eu com 16 anos que eles eram terror, que eu quebrava o pau na aula de história, no crisma, quebrava o pau em algum lugar. Eu queria saber e ninguém me falava. E eu quebrava o pau no crisma e os meus amigos davam risada comigo, porque eu chegava e contava o que acontecia. Tá bem a Clara contando quebrou o pau do crisma. Porque eu lembro até hoje, eram 3 pessoas, nenhuma das 3 pessoas sabiam me responder o que eu usava. Imagina! No Crisma era pra você aprender isso do casamento. Era pra você aprender o que são os sacramentos. Foi aprender com você. Eu não sabia o que eram certos sacramentos. Eu não sabia disso. Então, assim, a crise tá grave. Daí você fala assim, você é terapeuta, né? Daí eu falo assim, gente, as crianças que conviverem comigo, eu falo para as minhas amigas, já está aberta a agenda de afiliados, tá? Porque eles serão privilegiados de conviverem comigo, porque considerando os adultos de hoje, pelo menos eles vão ter a quem procurar, pelo menos as respostas básicas. Assim, ó, meu filho, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí o que você quiser fazer a partir daí é outros 500. Mas agora você sabe a verdade. Exatamente. Não, que bom. Que bom que eles terão a nós, né? Que bom. Sim, né? Vão ter. E assim, a gente vai se multiplicando, né? E você dá uma incomodada ali, porque você fala uma coisa no momento certo, uma frase, você vê que a pessoa fica assim, isso aqui faz sentido. Você vê que você dá uma mexida ali na pessoa. Mexe. Por mais que a pessoa não admita, mas dá uma mexida, assim. Eu converti todos os meus ex-namorados. Tá tudo convertido, graças a Deus. Não deu certo, não era a pessoa certa, mas convertido, todos eles saíram, graças a Deus. Legal. Então é isso. Que legal. Então a gente vai aos poucos, né? Se a pessoa relacionamento que é muito legal, né? Quando a pessoa já é uma pessoa decente, que ela tem um coração legal, isso vale para amigo, para namorado e tal. Você convivendo ali, e você não precisa nem ser aquele chato, maluco, sei lá, evangélico, que sai convertendo todo mundo, não. Só a sua postura, só de uma conversa, a pessoa se converte, porque você tem esse conhecimento tão forte dentro de você que isso vai acontecendo mesmo, você vai semeando. É inspirador. As pessoas se inspiram, sabe? As pessoas assim, as pessoas, eu não sei se são as mais próximas da família. As da família, eu acho que talvez ainda, a família normalmente não gosta de se inspirar, assim, na gente. Não. Eu que digo, minha irmã caçula. Assim, amigos, conhecidos, fala assim, tô indo na missa, eu vou na missa. Pensa, que legal, você tá indo na missa, entendeu? Que começa a querer saber e tal.
É legal isso aí, sim, é legal. Mas nós temos um grande trabalho pela frente, assim. Eu falo que é, a psicoterapia ela é um trabalho educacional, né? No fundo, nós somos. O que que é o terapeuta? É alguém que ensina, cara. O terapeuta Eu faz acredito tudo. muito nisso, Elis. Acho que eu até comentei com você a primeira vez que a gente reuniu. Quando eu comecei a seguir você, você falava terapeuta, terapeuta. Só que a minha referência de terapeuta era aquela doida que falava que fazia É, terapia pra se é, conhecer. Então eu ficava, gente, mas ela não parece terapeuta, ela parece minha catequista, a catequista que eu não tive, entendeu? Porque sim, sim. esse trabalho de muito lindo, de profundo, quase de pai e mãe mesmo, Faz de de pai. educar, Educar, a gente tem um trabalho, mostrar pra ele. é um trabalho educacional. A Uhum. gente tem um trabalho educacional, exatamente isso. É muito bonito, é muito gratificante mesmo. Eu gosto muito também do que eu faço, viu? É muito bom. Eu imagino que olhar para todos esses aluninhos e falar, meu Deus do céu, deve ser muito emocionante, assim. Cara, é bonito. Eu falo, nossa, é uma responsabilidade grande, assim, né? Também, a quem muito é dado, muito será cobrado. Sim, Mas eu vejo os frutos, assim, em vocês e eu falo, cara, que bom, né? O Espírito Santo está meu agindo em Deus. mim, né? Isso é Aham. muito bom. Cara, estamos só começando. Tem uma Não, mas calma eu muito falo que eu grande. sou muito grata. Vira e mexe, eu agradeço. Falo, Deus, obrigada. Eu não sei como que eu achei seu Instagram. Não sei, por algum motivo ele apareceu pra mim. Então eu dou graças todos os dias, assim, porque foi a pessoa que conseguiu me mostrar da forma que eu precisava entender, o que era de fato importante. E é isso, seguimos aí. Legal, Nossa, foi muito bom. que Uma delícia. legal. Dá pra ver a sua empolgação. Ai, sim. Não, isso é uma coisa que eu me inspiro muito em você também, Thaís, que eu ando olhando isso pra Deus. Falo, Deus, indignação, indignada eu já sou. Mas Hum, agora eu quero, porque eu olho pra você e vejo um tesão, Telísia, uma hum, força da natureza, assim, de fazer, porque você acredita tanto nisso, eu percebo, sim. né, que eu acho que eu não atingi esse nível de clareza, mas eu vejo que você viu tão claro pra você, ficou tão claro, e você tem essa força de vontade. Eu falei, Deus, eu quero ter essa ganância, essa força de vontade de lutar pelo que é certo também. Porque não é só você entender, é você lutar pelo bem depois, né? Beleza, entendi o bem, agora tem que ser forte e lutar por ele também. Sim. Então eu falo, eu peço isso pra Deus. Eu falo, Deus, eu quero essa força, essa indignação de fazer acontecer. Porque tem que ser. Se não for a gente, quem vai ser? Né? Então, tem Exato. que começar pela gente, né? Exato, exatamente. Não, é engraçado, legal você falar isso. Legal você falar isso. Porque eu tenho que ter paciência mesmo, porque eu vejo umas coisas mesmo, né? O olhar mais de cima, né? De ver algumas coisas assim que as pessoas não estão vendo. E às vezes, isso aqui é maçante também, às vezes dá vontade de falar, quer saber, foda-se, às vezes passa na minha cabeça, eu vou entrar no mosteiro, eu vou ficar no mosteiro tendo vida intelectual, assim, eu vou só ler meus livros, vou ajudar uns monges, aqui não pode entrar, acho, mulher em mosteiro, né? Mas eu tenho um contato em Roma, por exemplo, que ela falou, meu, quando você quiser vir aqui, ficar e tal, às vezes eu penso. Mas daí eu penso assim, cara, como é que eu vou isolar todo esse conhecimento que eu tenho, sabe? E não compartilhar com as Não, pai. pessoas. Elas Sendo que, precisam de você, né, realmente. sendo que as pessoas estão precisando. Pessoas precisam. Eu acho que o meu trabalho ele é mais no campo de guerra, assim, do que lá intelectualmente e tal. Não sei, às vezes eu fico pensando nisso, eu falo, gente, mas ó, tá vendo? Você me conheceu e se inspirou, né? Sim. Cara, isso é legal, Não, mas entendeu? você, por favor, não desista. As pessoas precisam mesmo, precisam. Eu acho que realmente cada um tem a sua vocação, mas eu acho que a sua realmente a gente precisa. Óbvio que a gente precisa. Você não dá conta sozinho, precisamos de mais Telísias, né? Mas É, você é muito importante. Eu falo assim, gente, igual a Telísia ainda não encontrei. No nível da Telísia, do jeito, assim, com esse conhecimento, eu ainda não encontrei. Talvez exista, mas eu legal. ainda não encontrei. E as pessoas precisam, gente. E tem muita gente com sede ainda. A informação precisa chegar aonde Precisa chegar. precisa chegar. Precisa espalhar o máximo que a gente conseguir, porque a coisa tá feia.
Precisa É. chegar. Eu peço isso também nas minhas orações. Eu falo, olha, eu sei que tem por aí as Telísias do passado, perdida, né? As Claras do passado, Claro, né? assim. E traga elas para mim, porque tem gente que tá assim, tem gente que tá. É legal essas lives, porque, por exemplo, a Stephanie foi a primeira live. Ela falou, não sei, a história dela foi muito legal. Ela falou que ela estava já estressada do trabalho, já tinha dado crise de ansiedade, tinha ido parar no hospital por causa do trabalho. E ela falou, cara, não dava mais. Ela falou, um dia eu peguei minha bicicleta, fui andar. E aí ela falou, meu, eu cheguei em casa e digitei no chat GPT. Chat, tô ansiosa, o que que eu faço? Aí o chat falou pra ela, faz terapia. Aí ela falou assim, ah, mas se eu for fazer terapia, então eu já vou buscar alguma formação para terapeutas, porque eu tô querendo sair do meu trabalho. Aí falou pro chat, me passa uns cursos de terapeuta. E aí ele indicou o meu e mais dois. Olha só, Meu o Deus! Oh, chat glória a indicou. Deus! Chat, O chat chat GPT. indicou o meu e mais dois. Aí ela falou que entrou no perfil e se identificou. E aí ela Caramba! se identificou e mandou na hora. Ela falou, eu tava agoniada, sabe? Então, sabe, tem as Stephanies, tem as Claras, tem a Noemi, que era outra também, que deu o testemunho dela, falando também, estava nessa busca, né? A Telísia do passado. Me traga elas, que eu vou cuidar, eu vou botar no colo, né? Vou dar comidinha. É Sim, com legal isso. certeza que, porque a gente precisa, assim, Sim. precisamos de um norte. Você tem muito conhecimento de uma forma que as pessoas entendem, então, por favor, não, continue Não, seu não belíssimo vou pro trabalho, mosteiro, Teresa. não. Não vai ao mosteiro, por favor. A gente precisa. Mas entra naquilo que eu tinha comentado agora, né? Às vezes dá vontade mesmo, quando a gente é novo, já de pegar uma casinha branca, um quintal lá, e não sei o quê. Mas, cara, Deus tem um propósito para cada um. Então, se Propósito. Deus está pedindo para você fazer isso, que faça isso, né? Sim, Então, sim, mas sim. eu brinco que eu falava assim, gente, depois que eu entrei na bolha católica, eu falei, gente, qual que é o meu sonho agora? Vou casar, ter 3 filhos, deixar a veterinária e é isso, né? Só que Deus fala, minha filha, você nasceu isso aqui. Então, vamos ter que fazer, né? Dentro do melhor É, possível, faremos o melhor que a gente pode. Então é isso. exatamente, exatamente. Cara, é isso. Se fortaleça, sabe? Sugue tudo que você puder sugar lá das aulas, porque quando a sua família vier, você já vai estar preparada, entendeu? Sim, Não vai ter, sim. não vai ter aquele sofrimento, aquela coisa. Você já sabe exatamente o que fazer, como fazer, por que fazer. Exatamente, vai ser muito mais leve, com Muito mais certeza. leve, muito mais Sim, leve. sim. Ah, legal, Clara. Obrigada pelo papo. Foi muito Ai, bom. Denise, é sempre um prazer conversar com você. Nossa, a primeira vez que a gente conversou, eu fiquei, e é isso, uhul! Que eu via você lá na internet e falava, gente, essa mulher é muito fora da curva, eu quero conversar com ela um dia. Eu tô até agora esperando o nosso encontro presencial dos alunos, hein, Denise? Nossa, vai sair, gente. Eu prometo que vai sair. Eu Tem que falei que ia sair. sair. Eu juro pra vocês. Inclusive, hoje eu mandei mensagem para um lugar para ver se eu Hum. consigo. Eu tô enrolando isso aí, mas vai sair. Vai ser Vai sair. fenomenal, assim, vai ser Vai, muito, muito legal, vai, mas é vai isso sim. aí, Teresa, sempre um prazer gigantesco. Então, assim, por favor, continue. Você é muito brilhante. Eu olho pra você e que é esse brilho, né? Quando a gente encontra esse brilho que não é nosso, né? Que vem de lá, você vê Sim. essa força. E daí eu me inspiro muito. Eu falo pra Deus, Deus, eu quero essa indignação, eu quero essa força, me ajuda, que sozinha eu não Bacana. consigo. Mas, por favor, então não vá pro mosteiro, nem você já falou hoje, tá bom? Você continue aqui Vou deixar. fazendo vídeo chiquíssima, entendeu? Com seus looks maravilhosos, que a Vou gente, os deixar. aluninhos, estamos aqui, tudo levantando a bandeira também, a gente vai ajudar e vai dar certo. Legal, gente. Legal. Obrigada. Gostei, gostei de saber. É bom a gente ouvir isso, porque daí a gente também se fortalece, né? Não, olha só, tá valendo a pena. Tem gente que, né? Vamos lá. Não dá pra desistir. Vamos continuar, não podemos desistir. Legal, Clara. Obrigada, tá? Obrigada pela sua Obrigada pelo convite, participação. Elisa. Que bom que você tá, né? Encontrou suas respostas, está transformando aí sua vida. E tamo junto, né? Qualquer coisa, tamo lá no grupo. Aham, Tá bom? Então combinado. tá, claro, beijão. Beijo, Tá? Tchau, tchau. tchau.